Chegou a hora do noticiário político aqui no Itararé Notícias. Ari Matheus Souza está por aqui. Ari, adiada a reforma no secretariado aí do prefeito Romero Rodrigues aqui em Campina Grande. Boa noite. Boa noite, Anchieta. Mônica, boa noite, telespectador. Adiada sim e por solicitação do prefeito Romero Rodrigues. Só lembrando, 2 vereadores que se encontram licenciados do mandato e exercendo cargos no Poder Executivo anunciaram para esse começo de agosto o retorno às suas atividades parlamentares. Seriam os casos do vereador Nelson Gomes, ainda filiado ao PSDB, que é atualmente o presidente da ANDE, a Agência Municipal de Desenvolvimento, e também o pastor Josemar Henrique, que é do PRB, e que está no exercício da presidência da Urbema. O prefeito pediu para que eles permanecessem mais algum tempo à frente dos cargos, a fim de que ele possa avançar com os projetos de reforma no secretariado e também o projeto de reforma administrativa. Nesse item reforma administrativa, a previsão é de que ela fosse entregue no começo da atual semana ao Legislativo Campinense para apreciação e votação. Houve atrasos no envio dos organogramas funcionais de cada pasta da Prefeitura de Campinas, de cada secretaria, e esse projeto só deverá seguir na próxima semana para o Poder Legislativo. Em função desses fatos, continua no exercício do mandato na Câmara de Campinas, no lugar de Nelson, o suplente Ivan Batista, e no lugar do pastor Josemar, o suplente Alcidor Vilarim, do PRB. E uma outra licença, oficialmente temporária no governo municipal, é a do chefe de gabinete, Bruno Cunha Lima, inclusive entrevistado de ontem à noite aqui no Ideia Livre. Ele alegou a resolução de problemas pessoais, necessidade de equacioná-los, e pediu licença por uma semana. Mas nos bastidores da Câmara de Campinas, já se comenta que, provavelmente, Bruno não retomará as suas funções de chefe de gabinete da Prefeitura de Campina Grande. Interinamente, pelo menos por enquanto, foi nomeado Asfora Neto, que atuava na assessoria jurídica do PROCON municipal. Ari, agora a crise no PSB paraibano, como vão ficar os aliados do ex-governador Ricardo Coutinho no governo João Azevedo? Mônica, todo mundo aguarda ainda particularmente a oposição, que haja uma exoneração em larga escala, através de atos no Diário Oficial do Estado, dos aliados, dos coligionários mais próximos do ex-governador Ricardo Coutinho. Aliás, tem muita gente na oposição, notadamente na Assembleia Legislativa, que considera que esse rompimento entre João Azevedo, ou esse estremecimento entre João Azevedo e Ricardo Coutinho, só será assimilado como inteiramente concreto e verdadeiro quando esses atos de exoneração começarem a ser publicados. Mas alguns setores do governo alegam que não é intenção de João Azevedo fazer uma imensa canetada afastando todo esse contingente. Nessa percepção governamental, João Azevedo está acompanhando, com o auxílio dos secretários de Estado, o desempenho desses auxiliares graduados e não pretende fazer mudanças em larga escala e no curto prazo, a menos que, e aí vem a ressalva, que esses servidores que estão no Estado por indicação política passem a visível e flagrantemente boicotar a administração estadual. Fora disso, tudo indica que as mudanças serão paulatinas, feitas de forma gradual. Deixa eu só fazer aqui um reparo, uma informação que eu dei aqui na edição de segunda-feira, quanto à questão do Ministério Público na Paraíba, as mudanças que foram anunciadas pela nova Procuradoria-Geral da República. Eu tinha dito um outro nome, mas segundo o Ministério Público, a assessoria da Paraíba, as mudanças não se sucedem por determinação da Procuradoria-Geral. Em assim sendo, o procurador-chefe do Ministério Público é o procurador aqui na Paraíba, Sérgio Castro Pinto, e na Procuradoria Regional Eleitoral, Rodolfo
Alves da Silva. Muito bem. Vamos a Brasília saber as novidades da capital federal com Napoleão de Castro. Poderoso trio, Anchieta, Arimateia, Mônica, abraço a vocês, boa noite ao nosso telespectador. Quarta-feira e a equipe Itararé voltando na marca da exclusividade aqui de Brasília. Como eu falei ontem aqui, no Itararé Notícia, a expectativa era de votação e ocorreu a votação em primeiro turno do relatório de reforma da Previdência no plenário do Senado. Por 56 votos a favor, 19 contra e uma abstenção, tivemos a aprovação do relatório. Pela Paraíba, votaram a favor da reforma da Previdência os senadores José Maranhão e Daniela Ribeiro. E o senador veneziano Vital do Rego, do PSB, do nosso estado, votou contra o relatório. Para hoje, ficaram 6 destaques, que foram apreciados pelos senadores desse relatório de reforma da Previdência. Expectativa agora em saber quando entra em pauta, certamente até o final do mês, a chamada PEC paralela, que busca incluir estados e municípios também nesse projeto de reforma da Previdência. De Brasília, Napoleão de Castro, para o Itararé Notícias. Só um registro adicional, essa reforma da Previdência passou ali, primeiro turno no Senado, passou meio apertadinho, a folga bem menor, proporcionalmente falando, do que na Câmara Federal. Eram necessários 49 votos, o governo obteve 56. Foram 19 votos contrários. Em termos de Senado, na Paraíba, o único senador que votou contra a reforma da Previdência foi veneziano Vital, do PSB. E é bom anotar o seguinte aspecto: a proposta de reforma da Previdência que saiu do governo federal, lá para trás, no primeiro semestre, tinha uma projeção de reduzir as despesas públicas nesse segmento em 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Na Câmara, isso foi enxugado e a projeção de redução das despesas previdenciárias, isso numa escala de tempo de uma década, 10 anos, caiu de 1 trilhão e 200 bilhões para 934 bilhões. E nesse primeiro turno do Senado, essa economia foi recalculada para 800 bilhões de reais no intervalo de uma década. Uma das últimas discussões no Senado foi quanto à questão do abono salarial. É aquele abono que é pago a quem tem o PIS anualmente e para quem tem remuneração de até 2 salários mínimos mensais. O governo queria reduzir isso para pagar para quem ganha mensalmente só esse abono, só receber o abono, quem tem remuneração equivalente a um salário mínimo. Não passou e vai continuar, pelo menos essa fotografia de momento da votação da reforma, vai continuar tendo acesso a esse abono anual do PIS, quem tem renda de até 2 salários mínimos mensais. O Senado também aprovou hoje a questão da mudança na legislação eleitoral. Essa mudança está sendo feita a toque de caixa, em termos de celeridade, porque ela precisa, para valer nas eleições do ano que vem, ser sancionada pelo presidente da República até um ano, imediatamente antes das eleições, ou seja, até esta sexta-feira. E o que passou no Senado é a aprovação de um teto de gastos com base no número de eleitores de cada município. Então, o teto de gastos vai ser proporcional ao número de eleitores de cada município. E um outro detalhe, essa mudança também prevê a limitação do autofinanciamento de campanha. É que nas últimas campanhas houve casos em que políticos até dispensaram qualquer ajuda governamental do fundo eleitoral, alegando que tinha recursos próprios, e aí se criou uma desproporção. E essa nova legislação, mesmo quem é um milionário ou bilionário, terá sim teto de gastos, mesmo que seja com os seus próprios recursos. O Supremo Tribunal Federal avançou um pouco naquela confusão sobre a questão da Lava Jato, da abertura de prazos adicionais para réus delatores e réus delatados. A votação do caso específico do habeas corpus, que foi concluída hoje, 7 votos a 4 para a reabertura de prazo. Ou seja, um réu que delatou outro tem que se pronunciar nas alegações finais,
antes do réu que foi delatado. É a decisão do Supremo no caso concreto. Agora o tribunal entrou numa grande confusão, numa grande discussão sobre o que fazer com os outros casos semelhantes cujos advogados não requereram esse tipo de diferenciação de prazo. Na verdade, é uma grande sutilidade, uma grande sutileza, melhor dizendo, jurídica, porque muita gente nem alegações finais acaba apresentando nesses fatos. Mas criou-se essa brecha e agora o Supremo remarcou para amanhã decidir o que vai fazer com os réus condenados na Lava Jato e nos casos nos quais os seus advogados não requereram prazos diferenciados para réus delatores e réus delatados. Eu vi alguns especialistas hoje, juristas, muito preocupados com tudo que está acontecendo, viu? Que a gente pode ter aí uma festa mesmo em prol da impunidade, né? A partir da decisão do Supremo, né? É aquele negócio, o Supremo abriu... Porque não é só corrupto, não. Isso vai abrir para tudo quanto é... A área criminal, por exemplo. Pois é. O Supremo abriu... Não que corrupto preste, né? Corrupto é tão ruim como os outros, mas... Abriu uma brecha e não sabe agora como fechar essa brecha para que ela não se escancare. Mas é complicado, viu? Boa noite, Arimatea.